Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 4 de agosto, primeira sexta-feira de agosto. Agosto, mês do cachorro louco, como muita gente afirma. Não tem nada a ver bobagem, né? Mas afirmam-se, né? E mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm pelo Modesto, pela TV Zoom, pelo Pensando, e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E esse tem certeza que é, né? Desde o primeiro ano do mandato do prefeito Johnny Maico, chega o mês de agosto e ele vem eu pensando. É o que acontece mais uma vez esse ano. Pelo terceiro ano seguido, o prefeito vem aqui no mês de agosto no programa. E será uma excelente oportunidade para sabermos o que pensa e como está agindo o prefeito em relação a dois temas que entendo que são fundamentais para a nossa região: trânsito e saúde. Considerando que são muitas questões envolvendo esses dois temas, acordei com o prefeito que gravaremos dois programas. O primeiro, que está sendo exibido esta noite, e um segundo que será exibido no próximo dia 18. O intervalo entre esses dois programas é para evitar que telespectadores que estão acostumados aí com a reprise da TV Zoom se confundam, imaginando que o segundo seja reprise do primeiro, tá bom? Enfim, um outro convidado estará entre esses dois programas, ou seja, no próximo dia 11. Eu acredito que será melhor assim, para evitar confusão e todo mundo saber que são dois programas com o prefeito, tá bom? Nesse programa primeiro, o tema explorado será trânsito. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Eu pensando no Nova Friburgo, recebendo o prefeito Johnny Maico para falar sobre trânsito. E trânsito de um modo geral, né? Vai envolver transporte, obras de drenagem, por aí vai. E como sempre eu tenho uma frasezinha, né? Uma citação no início do programa. Essa vem de Edward Eggleston. Esse foi um historiador e romancista norte-americano que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele disse o seguinte: pessoas persistentes começam seu sucesso onde outros terminam com fracasso. Pessoas persistentes começam seu sucesso onde outros terminam com seu fracasso. E para um prefeito ser, digamos, produzir bem, ser capaz, e ele tem que ser persistente, tá bom? Eu tenho certeza que o nosso prefeito tem sido persistente, por isso que ele está conseguindo o êxito na sua gestão até aqui, pelo menos assim eu entendo. Bem, mas claro, vamos aí ao tema do programa. Agradeço ao prefeito Johnny Maico, que tem uma agenda super preenchida, né, muito cheia, mas se dedicou um tempinho para vir aqui à TV Zoom. Agradeço, prefeito. Boa noite, prefeito. Boa noite, Modesto. Boa noite a cada um dos telespectadores aí da TV Zoom. Estamos aqui pelo terceiro ano consecutivo para apresentar um pouquinho do que a gente tem construído em favor de uma sociedade friburguense com maior qualidade de vida e quais são as nossas perspectivas aí para os próximos meses. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme estar aqui com o senhor no programa de muita audiência, altamente gabaritado e reconhecido aí por todo cidadão e cidadã friburguense. Agradeço aí a gentileza do prefeito, talvez menos, né, prefeito? Mas vamos lá. Você está com dois convidados aqui assistindo. Quem são eles? Exatamente. São eles o Renan e o Anderson, dois grandes companheiros aí no processo colaborativo de uma cidade cada vez melhor. Eu agradeço o Renan e o Anderson estão aí com a gente e tome conta da gente, né? Vocês estão olhando, se a gente sair do sério, pegue no nosso pé. Prefeito, eu tenho certeza que o tema deste primeiro programa dá muita dor de cabeça, não só à prefeitura, mas à nossa população, né? Que é o nosso caótico, congestionado trânsito, né? Nós somos uma cidade dentro de um buraco, um vale, e eu mesmo estava conversando numa entidade que eu faço parte, nós estávamos falando sobre o negócio de estacionamento, e ele trabalha no Detran, e ele disse que o Friburgo tem mais de 130 mil carros registrados, sendo umas 30 mil motocicletas, ou seja, é muito veículo, né? Está chegando quase 140 mil já. Pois é, então não é fácil. 120 dias após a promulgação da Lei Federal 9.503, de 26 de setembro de 1997, entrou em vigor o nosso conhecido Código de Trânsito Brasileiro, né? Que atribuiu aos municípios, no seu artigo 24, que é a obrigação do município planejar, operacionalizar,
fiscalizar e promover políticas de educação no trânsito. A verdade é que esta lei, que desde que essa lei passou a vigorar, entra o prefeito, seu prefeito, e aí eu sou obrigado a incluir um pouco do seu mandato, e o artigo 24 não consegue ser contemplado de forma efetiva no município. O que o prefeito pode rever? O que dificulta tanto para que a gente consiga? Eu achei o seguinte, isso eu penso, quando veio essa... Eu lembro que eu tenho um amigo meu, que já foi coronel da Polícia Militar, já foi como chefe na Altran. Ele diz que, de certa forma, essa lei foi uma lei um pouco covarde, que passou para o município um monte de atribuições e nunca deu condições para que fosse executada. O que o prefeito diz, se é isso mesmo, por que essa lei não se consegue fazer com que a prefeitura tenha um setor de planejamento com engenheiros, que tenha agente suficiente, que tenha fiscalização suficiente e que isso também chegue às escolas? Bem, Modesto, primeiro agradecer pelo seu senso de preocupação. Eu costumo dizer que, indiscutivelmente, uma das áreas mais problemáticas em cidades de médio e grande porte é em relação à fluidez de trânsito, né? Porque quando a gente olha os problemas da saúde, educação e das demais áreas, a gente consegue identificar quais são as principais causas, as mesmas são atacadas e os problemas são resolvidos. A questão do trânsito é muito complexo. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que acabam implicando para que a gente chegasse à situação que nós vivemos hoje, né? A gente precisa, claro, cada vez mais de um corpo técnico dentro da Secretaria qualificado, isso é extremamente importante e necessário. A gente precisa de um apoio dos outros entes federativos, tanto do Estado quanto do governo federal, criar programas de incentivo, inclusive com aporte de recursos para ajudar, né, o desenvolvimento de políticas públicas relativas à mobilidade e à acessibilidade. E um ponto-chave de qualquer município é um plano municipal de mobilidade e acessibilidade urbana, que a gente, na prática, nunca teve. E hoje, a gente tem uma empresa especializada, que a gente já está no estágio bem avançado no desenvolvimento desse plano, ou seja, uma equipe que detém toda uma expertise, um corpo técnico qualificado, altamente gabaritado, para poder dar um norte para o município, para que sejam feitas intervenções a curto, médio e longo prazo. Então, o plano nada mais é do que um conjunto de diretrizes chamando a atenção do município diante das suas responsabilidades para que sejam feitos investimentos para que a gente consiga melhorar a situação do município em relação à trafegabilidade dos veículos de maneira geral. Então, a gente já teve uma série de reuniões, audiências públicas, e uma das reuniões que a gente teve no gabinete, a gente teve o corpo técnico da empresa contratada apresentando uma série de slides apontando muitas irregularidades que nós temos no município. Dizendo, prefeito, olha só, está vendo essa placa aqui? Está vendo essa sinalização? Está vendo a forma com que vocês têm conduzido a questão de mobilidade? Aí não é a sua gestão, mas é o acumulativo de gestões que pouco fizeram, acabou gerando todos esses transtornos que a gente vive hoje. E aí a técnica ainda brincou comigo e falou assim, ó, separa bastante recursos dos cofres do município, porque para atender o que a legislação exige e, acima de tudo, garantir uma fluidez que seja satisfatória no futuro e que traga maior segurança para todos, vai precisar de uma quantidade vultuosa de recursos, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa expectativa desse plano. A gente, óbvio, vamos seguir à risca cada um dos apontamentos, tudo aquilo que for elencado dentro desse plano, para que a gente consiga, com o passar do tempo, garantir um trânsito cada vez mais seguro e de modo que atenda expectativas da nossa população. Quando a gente fala de trânsito, a gente se refere a muitos elementos, dentre eles o parque semafórico. A gente tem, em parte, um parque semafórico muito antigo, né, que a gente recentemente adquiriu vários conjuntos completos, que a gente já começou a fazer substituição em vários pontos, né? A gente tem começado a desenvolver, paralelo ao plano de mobilidade e acessibilidade urbana,
um projeto de sinalização horizontal e vertical, porque eu recebo muitas reclamações da seguinte maneira: prefeito, a nossa cidade é uma cidade mal sinalizada, e aí, infelizmente, eu tenho que muitas das vezes concordar em que a gente precisa melhorar a nossa sinalização, inclusive também sinalização turística, que muito em breve a gente já fez a licitação, já contratualizamos, a gente vai ter aí um bom investimento para que a gente consiga dar o norte, né, para os nossos principais pontos turísticos aqui da nossa cidade, com uma boa sinalização. E é claro, evidentemente, quando a gente fala na questão de mobilidade, jamais podemos nos esquecer do transporte coletivo, que tem um impacto significativo no nosso dia a dia. Então, também de maneira paralela, esse plano vai nos ajudar a dar um norte, um horizonte, em relação a qual é a melhor maneira e forma da gente tratar a questão do transporte público aqui na nossa cidade. A gente, recentemente, concluiu um estudo com a COP da UFRJ, um estudo em que nos enriqueceu de informações e possibilidades para que a gente, no futuro, tenha um transporte público de maior qualidade e, ao mesmo tempo, também consigamos garantir uma melhor fluidez no trânsito. A gente, por exemplo, vai ter, no futuro, após a contratualização depois da concessão do transporte coletivo, a possibilidade de ter uma ampla flexibilização a ponto de nós, como prefeitura, poder concedente, estabelecer quais mudanças serão feitas em favor das pessoas. Por exemplo, a gente tem algumas localidades rurais, nós temos algumas localidades em comunidades que têm uma dificuldade, às vezes, até mesmo do próprio micro-ônibus, ir até o final e fazer o contorno. Então, a gente vai ter a possibilidade no futuro, por exemplo, da gente, dentro de uma organização e um planejamento, por isso que a gente tem a previsibilidade de ter nesse edital de licitação de concessão a oportunidade de van, para alguns pontos específicos em que hoje tem uma dificuldade da população ser atendida. Fui recentemente numa comunidade, eu fiquei perplexo com a quantidade de pessoas que são desassistidas com o transporte público municipal, justamente porque o micro-ônibus ele não consegue ir até o final do percurso, justamente porque não tem área de manobra. Então, a gente tem pensado a cidade como um todo. É um grande desafio a questão do trânsito aqui em Nova Friburgo, repito, para as médias e grandes cidades, e a gente tem se esforçado para que a gente consiga ter ações efetivas e eficazes, mas que também, independentemente de quem esteja nas próximas gestões, a gente já tenha um plano previamente estabelecido, que é como seguir uma receita de bolo para que o município promova ações e tome medidas a fim de garantir as melhorias que a população tanto espera e tanto merece. Tem outra questão aí que se fala muito. Quando veio essa obrigação para o município, o então prefeito na época optou por criar uma AUTRAN, a nossa autarquia de trânsito municipal. E ela vigorou aí por muito tempo, até que o ex-prefeito Rogério Cabral resolveu transformá-la na Secretaria Municipal. Eu estou entre aqueles que acreditam que não facilitou a secretaria, eu acredito que engessou. Eu achava que a autarquia funcionava melhor, mas eu não sei o que o prefeito acha disso. Bem, na verdade, eu penso o seguinte, Modesto, existem muitas discussões nesse sentido, na questão de autarquia, na questão, por exemplo, da agência reguladora para serviços concedidos, e, na verdade, o que efetivamente a gente precisa é de uma boa estrutura, independentemente da forma administrativa em que a gente tem dentro da nossa estrutura organizacional. A gente tem que ter uma estrutura que efetivamente funcione. Então, por exemplo, se eu tenho uma autarquia, eu tenho algumas vantagens e eu posso ter algumas desvantagens. Eu tenho a vantagem que eu vou ter uma independência dentro da autarquia, em que, obviamente, ela vai caminhar com maior celeridade todos os processos de maneira geral. E, em contrapartida, eu vou ter que ter toda uma estrutura, que hoje eu já tenho dentro da prefeitura, que aí fica a pergunta no ar: será que eu tenho tanta demanda para eu ter uma série de setores dentro de uma autarquia, para eu gerar um custo maior para a municipalidade?
Então, o que eu entendo é que a gente precisa garantir uma boa estrutura. Quando o senhor falou no início da importância da gente ter um grupo técnico de pessoas experientes, de pessoas com um bom currículo, né, com condições de nos ajudar a ter ações cada vez mais eficazes, é uma medida que a gente tem avançado. Inclusive, a gente está às portas aí de um concurso. Assim que a gente concluir a etapa final desse concurso, a gente já vai abrir um novo concurso, e esse concurso ele vai ter consonância com a reforma administrativa, né, que a gente está desenvolvendo. E aí uma reforma não é pensando na gestão do Johnny Michael, uma reforma pensando no desenvolvimento, no progresso da nossa cidade, e também de modo que os setores públicos sejam cada vez mais independentes, né? Ou seja, independentemente do prefeito, do secretário, que a gente consiga avançar e evoluir. E é claro, uma coisa que a gente precisa enfatizar é que a gente também tem algumas dificuldades em relação a determinados profissionais especializados. A gente sabe que o engenheiro de tráfego, por exemplo, a gente tem uma escassez no mercado, né? E também eles, por conta de alta demanda e poucos profissionais, são salários super elevados, né? O que os municípios, de maneira geral, oferta, né, de possibilidade de remuneração para o engenheiro, porque eu não posso pegar um engenheiro de uma especialidade, um engenheiro de outra, e eu dar 3x para um e x para o outro, né, pelo princípio da isonomia. Claro. Então, a gente tem até uma dificuldade de a gente conseguir no mercado um bom profissional que esteja disponível para ganhar o que os municípios, de maneira geral, ofertam aí para esses profissionais, né? Então, aquilo que a gente não tem condições de fazer, o que tem dificuldade, a gente precisa buscar quem sabe fazer com capacidade técnica. Por isso que nós contratamos um estudo, né, que tem avançado. E aí, quando eu assisto uma apresentação do corpo técnico dessa empresa e puxa a nossa orelha apresentando uma série de irregularidades, liga, né, uma luz vermelha no sentido de que a gente precisa se programar para que a gente garanta um trânsito, uma fluidez que seja satisfatória para nós, friburguenses, acima de todas as coisas, mas também para as pessoas que visitam Nova Friburgo, né? Porque é muito ruim quando vai visitar uma cidade e fica lá agarrado no trânsito durante muito tempo, né? Então, é uma área em que eu reconheço publicamente que a gente precisa avançar e evoluir muito, mas também a gente hoje tem uma ou outra dificuldade para ter posicionamentos mais aprofundados ou mais radicais, porque a gente precisa ter esse plano estabelecido para que ele seja o norte de todos nós, inclusive da sociedade, porque a sociedade vai ter conhecimento desse plano e automaticamente ela tem o direito e o dever, como cidadão friburguense, pagadora de impostos, de cobrar para que esse plano seja um plano que faça com que o município crie um planejamento, né, de modo que ele seja progressivamente aplicado dentro da nossa cidade. Pelo que eu entendi, o prefeito não pretende mudar, vai continuar com a secretaria, né? Tem outra questão, eu sou um crítico quanto mais o trânsito de Friburgo, eu sempre falo, eu não critico as pessoas, eu critico o trânsito de modo geral, porque para mim um dos maiores responsáveis pelo nosso trânsito ser essa bagunça somos nós mesmos, como motorista, como pedestre, como nosso trânsito cá entre nós, né? Hoje mesmo, para vir para cá, eu estava atravessando, eu estava na calçada aqui no Espaço ARP, a calçada não precisaria nem estar com a faixa de pedestre, porque calçada é preferencial para o pedestre. Pois o infeliz do motociclista ainda me xingou porque eu estava atrapalhando ele passar. Então eu diria que o maior responsável pela nossa bagunça somos nós mesmos que paramos em fila dupla, que vazamos o sinal, que andamos em cima da calçada, quer dizer, somos muito mal educados no trânsito. De um modo geral, estou falando nós, claro, toda regra tem exceção, mas nós somos muito mal educados. E eu, por a razão disso, eu costumo dizer que o nosso trânsito, a secretaria, eu sei até que às vezes eu sou injusto um pouquinho, que eu falo que ela é dorminhoca, porque eu não vejo ações que a gente gostaria de ver, mas a gente sabe que é complicado. Eu já vi lá na secretaria, eu estou falando desde 97, que eu acompanho isso,
Eu já vi secretários, chefes de Altran que estavam interessados em resolver, outros não estão interessados, indolentes mesmo. Eu vejo no atual Renato Souza Silva uma pessoa interessada. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, eu vejo que ele tem vontade de acertar. Mas a última vez que eu conversei com ele, foi até numa conversa informal que nós tivemos, eu falei assim, Renato, quantos agentes você tem? Quando ele falou que era menos de 20, eu falei assim, você vai enxugar gelo. Então, eu não sei o que prevê esse plano de mobilidade urbana, mas, com tão poucos agentes, ele não consegue tomar conta da Praça Getúlio Vargas, da Avenida Alberto Brau, da Moisés Amélia. Eu não sei se nesse plano está isso muito claro, que a gente não tem como funcionar com tão poucos agentes. Não, certamente. O plano ele vai ter os apontamentos de maneira geral, né? Então, ele vai mostrar claramente, né, quais deverão ser as principais intervenções do município nas vias, sinalização vertical, horizontal, a questão do transporte coletivo e, é claro, a questão de profissionais especializados para poder atender essa demanda. Então, certamente, né, esse plano ele vai chegar nas nossas mãos recheado de uma série de intervenções e investimentos que a gente vai ter que fazer, né? Então, para a gente conseguir alcançar um nível de qualidade que seja satisfatório, que atenda a legislação, que estará em consonância com o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana, a gente vai ter que empenhar muitos recursos e muitos esforços. E, na verdade, Modeste, vai perpassar gestões, né? Porque a aplicabilidade desse plano, por exemplo, nesse ciclo de gestão, a gente vai ter pouco tempo. Vai ser um tempo muito mais de planejamento do que de executabilidade. Então, as próximas gestões têm que dar sequência. E é claro que depois de um determinado período, esse plano vai ter que ser revisto, vai ter que ser reavaliado, porque a gente vive em um mundo super acelerado. Então, o que a gente tem hoje de base e de apontamentos como diretrizes, daqui a 15, 20 anos já vai ter um comportamento completamente diferente, né? Então, na verdade, a gente, e aí quando eu falo a gente, não é só o município de Nova Friburgo, os municípios de maneira geral, os entes públicos, né? Fomos ao longo da história poucos profissionais, né? A gente sempre foi muito desorganizado, muito desordenado. E aí, repito, muito na base do achismo. Justamente. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas falam assim, mas na minha rua consta na prefeitura que está asfaltado. E, na verdade, nunca foi asfaltado, né? E aí eu não entendo. O que aconteceu? É que, na verdade, né, sabemos muito bem que, para ter autorização do município para legalizar um loteamento, tem que atender uma série de requisitos. Então, muito provavelmente no passado, algumas pessoas fizeram vista grossa. E aí, talvez, colocaram lá no checklist que tinha uma pavimentação e, na verdade, não tinha, né? Como muitos lugares ainda não tem. Então, a gente precisa crescer, se desenvolver de uma maneira cada vez mais organizada e regular. Para quê? Para que a gente gere o menor impacto às pessoas de maneira geral, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a necessidade de algumas obras de drenagens, né, a gente percebe que elas são necessárias porque o projeto que foi realizado há décadas atrás, claro, não comporta mais a dinâmica e o cenário atual, né? E aí a gente observa que é justificável que o que foi projetado há 50 anos atrás, né, não ter mais condições para atender a situação atual. Mas o que foi feito há poucos anos atrás já deveria ter uma previsão para comportar determinadas demandas, né? Então, a gente vê algumas das nossas comunidades que houveram construções irregulares, em áreas de risco, com a falta do senso de responsabilidade do poder público, muitas das vezes até de maneira irresponsável, fazendo ações políticas, descumprindo a legislação, gerando risco para uma série de pessoas. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente tem trabalhado no sentido de garantir uma estrutura de município que seja cada vez mais autossuficiente, né? E que a gente consiga deixar esse legado. O maior legado que a gente pode deixar
para as próximas gerações e para as próximas gestões. Né? A gente pega aí uma série de legislações extremamente antigas. A gente tinha o Estatuto do Servidor, que era de 1979. A gente enviou recentemente uma proposta de um estatuto atualizado para a Câmara Municipal. A gente tem o nosso Código de Obras, que é de 1943, que a gente já está... De postura de 69. Exatamente, posturas que é de 69, ambos, o de posturas e o de obras, a gente está mobilizado, que precisa ser atualizado. Então, na verdade, assim, evidentemente, nenhuma gestão em 4 anos vai resolver todos os problemas, vai fazer tudo, mas é necessário que cada gestão que passar, ela cumpra minimamente a sua obrigação. Deixa o seu legado, pelo menos. Mas nesse plano de mobilidade, está certo, então, que o número de agentes teria que aumentar. A gente ainda não tem esse número apresentado, mas assim, é uma questão até muito clara, pelo que o senhor falou com muita propriedade, quando o Renato falou do quantitativo que nós temos hoje, ele é notadamente insuficiente. Agora, tem uma notícia aí, eu não sei até que ponto, eu estava falando que nosso motorista é muito mal educado na média, claro que vocês queiram me entender. Sim. Para os bem educados, isso aí não vale o que eu estou dizendo, mas muitos são muito mal educados. Tem muita gente que precisa de fiscalização forte, precisa de dedo duro da lei em cima. Pelo menos eu andei lendo essa semana, inclusive no portal da TV Zoom, que me parece que o município está próximo de assinar um convênio com a Polícia Militar para retornar parte dessa fiscalização a ser feita pela Polícia Militar. E o que isso tem de verdade? Então, exatamente nesse sentido, justamente para que o policial militar, de maneira geral, tenha a autonomia e o poder, né, para poder ter essa atuação efetiva no trânsito. Né? É uma ação extremamente importante, até porque a gente está muito próximo de efetivar um convênio com a Polícia Militar chamado CEPROEIS. O que consiste o CEPROEIS? É a disponibilização de policiais militares sob a gestão do município e o município arcando com o custo desses policiais militares. Né? Então, a gente tendo a possibilidade de utilizar esses profissionais, esses servidores, para ajudar, né, na segurança do município e ainda tendo a possibilidade dos meios ajudarem na questão do trânsito, é um incremento, é um ganho significativo para nós munícipes. Agora, eu quero aproveitar um momento também para dizer, Modesto, que a gente está se preocupando com as próximas gerações. Então, a gente tem trabalhado muito internamente, em que a gente está desenvolvendo uma série de programas dentro das nossas unidades educacionais, né, que vai ter defesa civil, causa animal, conscientização, educação ambiental e tantas outras áreas, e uma delas é em relação à educação no trânsito. Porque desde a criança ela já tem que começar a entender quais são as suas responsabilidades, seja como pedestre, seja como condutor, né? De modo que a gente, no futuro, consiga assegurar que a gente tenha as crianças de hoje, que amanhã serão jovens, adultos, mais preparados para lidar com as situações cotidianas relativas ao trânsito, né? Inclusive no que diz respeito ao temperamento, ao que diz respeito a aceitar, né, o que a sinalização mostra. Se existe uma sinalização horizontal, né, e que mostra que não pode ter ultrapassagem naquele ponto, por que a pessoa se arrisca a fazer ultrapassagem, colocando a sua vida, as pessoas que estão contigo dentro do veículo e com as outras pessoas de maneira geral? Então, a gente enxerga com bons olhos, com muita expectativa, que esse conjunto de programas, que certamente vai perpassar gestões, vai gerar um senso comum, né, de cidadania e de responsabilidade com as futuras gerações. Então, a gente precisa trabalhar em várias frentes, né, com o desenvolvimento teórico do plano, com as ações práticas, com, no futuro, preparação da lei orçamentária anual, dispondo de mais recursos para serem implementados para a executabilidade desse plano e, é claro, a educação no trânsito é essencial para que a gente consiga aí ter, no futuro, menos impactos, né, menos acidentes, menos pessoas tendo que ir para o Raul Sertão por conta dos acidentes e uma sociedade com uma qualidade de vida mais elevada. Porque todos os dias, sou Modesto,
a quantidade de pessoas que têm se acidentado em Nova Friburgo, principalmente motociclistas, a gente fica bastante assustado. Praticamente todos os dias a gente tem que fazer cirurgias às pressas, de pessoas que chegam lá, muitas das ocasiões, entre a vida e a morte, e aí, graças ao corpo médico, de enfermeiro, né, todo o pessoal do Hospital Municipal Raul Sertã tem conseguido salvar muitas vidas. Mas o melhor é que não haja um acidente, né, para que não tenha risco de vida da pessoa que se acidentou e que também não gere esse peso aí para dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Um dia eu estava no hospital, no início da noite, uma pessoa estava esperando muito tempo para ser atendida por um ortopedista. Ela, prefeito, eu estou aqui há muito tempo, que absurdo, eu não sou atendido. E eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Naquele dia já tinha tido a 6ª ou a 7ª cirurgia. E os ortopedistas estavam dentro da sala de cirurgia para poder estar atuando dentro do procedimento cirúrgico, né? Então, as pessoas mal instruídas, mal orientadas, elas acabam gerando aí um transtorno muito grande. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer muito é a gente se organizar melhor, e é claro que o plano vai ser um grande cooperador nesse sentido, para que a gente tenha algumas vias alternativas. Essas vias, em alguns momentos, ajudam a desafogar o trânsito, mas muitas das vezes essas vias, elas são desconhecidas pela população, e em outras ocasiões tem uma outra dificuldade de sinalização, que reconheço que a gente tem que fazer, e em outras ocasiões tem a questão da iluminação pública, que também precisa ser providenciado. Então, é um conjunto de fatores que, de um jeito ou de outro, acaba impactando diretamente no trânsito. Duas coisas que o prefeito falou que eu considero fundamental. Essa criançada, primeiro, a família tem a obrigação de educar os filhos em casa, mas é muito bom quando ele fala que nesse planejamento a educação no trânsito vai para dentro das escolas com mais efetividade. Tá? E outra coisa que me impressionou, eu li essa semana aí, vi nos meios de comunicação, que só nesses 6 meses do primeiro do ano foram quase 700 pessoas que chegaram a Raul Sertã provenientes de acidente de motocicleta. É um número assustador. Isso aí mina qualquer capacidade de gestão do hospital. Ô, Rafael, vamos para um rápido intervalo? Vamos lá, daqui a 2 minutos nós voltamos. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro,
viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos conversando com o prefeito Johnny Maico, falando um pouco sobre trânsito. Prefeito, tem outra questão, a gente sabe, estacionar nas nossas avenidas, praças e ruas é um verdadeiro martírio hoje, né? Carro demais, pois é muito difícil encontrar vaga. E tanto é que o que mais tem prolifera em Friburgo, fala-se que é farmácia e estacionamento, né? O município tentou minimizar essa situação, criando essas chamadas vagas de curta duração. O que a gente vê aí nessas vagas de curta duração, primeiro que são 30 minutos, 20 minutos, e as pessoas estacionam ali e vão embora. E como o município não tem uma capacidade de fiscalização muito grande, elas acabam sendo vagas muitas vezes diretas. Sempre se falou muito no estacionamento rotativo. O prefeito sabe que quando vereador foi criada uma lei orgânica municipal e praticamente engessou demais o estacionamento rotativo. E nós tivemos algumas campanhas que eu não penso assim, eu não vou ficar dando nome às boas, nós vimos gente aí na rua com banquinho assinando contra o estacionamento rotativo, alegando que o município estava vendendo as ruas. O que eu perguntaria ao prefeito, você tem uma posição a respeito do estacionamento rotativo, você acha que isso é viável, isso não é? Bem, Moreira, na verdade, muito mais do que viável, é uma necessidade. A gente precisa de estacionamento rotativo, né? E aí, como o senhor colocou muito bem, tem uma condicionante dentro da lei orgânica que a gente só pode implementar o estacionamento rotativo a partir do momento que a gente tiver o plano de mobilidade. A gente, graças a Deus, tem avançado com o plano de mobilidade e a gente está próximo de vencer essa condicionante, de atendê-la. Então, a gente já tem trabalhado internamente, temos estudado alguns modelos do Brasil, né, e eu posso afirmar que está dentro do nosso planejamento para que a gente tenha o estacionamento rotativo. Né, porque o estacionamento rotativo é a maneira mais democrática e justa da distribuição das vagas. Então, qualquer cidadão friburguense, ele tem um direito à vaga. Né? E aí, quando a gente, no futuro, tiver o estacionamento, a pessoa vai pagar por usar por um período que ela precisar. E também vai aumentar a rotatividade, vai ser melhor para o turista, porque o turista vai chegar na cidade, né, provavelmente ele vai ter disponibilidade de vagas para ele, e também vai ser um fator colaborativo com o transporte coletivo municipal. Porque as pessoas, né, que trabalham, por exemplo, na região central, né, e têm um hábito frequente de sempre usar o seu veículo, né, ela sabendo que, além do combustível e dos gastos naturais que ela tem com o veículo, também tem que custear um estacionamento, ela vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, se não é melhor ela utilizar o transporte coletivo. Né? Então, automaticamente, fomenta a utilização do transporte público. E a gente sabe que quanto mais pessoas utilizarem o transporte coletivo, menor pode ser o valor da tarifa, menor é o impacto para todos de maneira geral. Porque hoje a gente tem uma tarifa praticada de R$ 4,20, mas na verdade a tarifa técnica é R$ 5,13, ou seja, a tarifa que foi avaliada pela COP, e que a empresa queria que a tarifa fosse mais de R$ 6,20, mas não é o que a empresa quer e nem o que a gente quer. Tem que ser algo que tem um respaldo técnico. Né? Mas isso ocorre, essa tarifa técnica de 5,13, é por isso que a gente tem que ter uma subvenção mensal de R$ 930 mil, ou então a tarifa seria 5,13, sem a gente dar nenhum centavo, né, de subsídio. Isso tudo poderia ter um valor menor se a gente tivesse mais pagante. Por exemplo,
a gente tem aproximadamente 1 milhão de passagens pagas no mês. Com esse 1 milhão de passagens, chega-se à conclusão para que a empresa, para manter a operacionalização do serviço, a tarifa teria que ser R$ 5,13. No passado, a gente já chegou a ter 1.600.000 passagens pagas por mês, né? Ou seja, a gente tinha em torno de 600.000 passagens pagas por mês. Se a gente tivesse 1.600.000 hoje, a tarifa seria um valor muito menor e a gente nem precisaria dispor de subsídio, né? Então, a gente tem percebido o quanto que essa realidade, né, tem mudado de maneira geral e a gente precisa necessariamente ter na nossa cidade o estacionamento rotativo. As grandes cidades do Brasil, principalmente as turísticas, têm o estacionamento. Claro, evidentemente, que o nosso objetivo não é, hipótese alguma, onerar os friburguenses. A gente vai avançar no modelo que seja mais justo possível, tendo a possibilidade de ter uma tarifa diferencial para quem é friburguense, né, pensando em todos os pontos. E, é claro, a gente ainda vai conseguir ter uma receita em favor do município, né? Hoje, por exemplo, uma das maiores demandas que a gente tem, ou uma das maiores cobranças, é em relação ao asfalto. E aí a gente publica nas redes sociais, está fazendo asfalto em Vargem Alta, todo mundo cobra na sua rua. Eu também quero na minha rua, eu também preciso, aqui está muito ruim. Só que para a gente fazer asfalto precisa de quê? Dinheiro. Hoje, por exemplo, o custo de 1 quilômetro de asfalto quente, para nós que temos a usina, custa aproximadamente R$ 450 mil. Né? Então, se eu fizer 10 quilômetros, são 4,5 milhões. E se eu fizer 20 quilômetros, são quase 10 milhões. Então, a gente precisa de recursos, né? E o próprio recurso captado no futuro com estacionamento rotativo, a ideia é que, prioritariamente, ele seja usado para garantir as melhores condições da via. É um recurso que poderá ser aplicado, por exemplo, para atender às diretrizes apontadas pelo Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana. Diante do nosso cenário financeiro hoje, né, pelo que a gente tem conversado com a empresa que o município contratou, dos valores possíveis de investimentos que a gente vai ter que fazer para melhorar a trafegabilidade do trânsito de maneira geral, é uma quantidade de recursos que nós não dispomos, nós não temos condições, né? Então, eu sei, né, que a gente já vai ter uma resistência de algumas pessoas e alguns outros até usam politicamente, mas eu preciso, né, na função que eu estou hoje, tomar decisões, aquelas que sejam as mais responsáveis, democráticas e que garanta um futuro melhor para todos nós friburguenses. Porque é muito natural que todo e qualquer tipo de mudança, já no primeiro momento, existe um impacto e automaticamente há uma resistência. Mas a partir do momento em que há uma execução de maneira organizada e que vai trazer uma série de benefícios para a coletividade e para o município de maneira geral, automaticamente as pessoas vão se conformando a ponto de entender que realmente é o melhor para o município, né? Então, a gente já tem estudado alguns modelos e certamente, mais adiante, a gente vai ter o estacionamento rotativo aqui no Friburgo. Bem, eu falei aqui da banquinha que nós tivemos um ex-candidato a prefeito que se deu esse mau trabalho de ir para botar a gente na banquinha na rua para assinar. Claro que eu não assinei uma idiotice dessa. Contra o estacionamento rotativo, com esse papo que estava vendendo as ruas de Friburgo. Eu não sei se ele vai ser candidato de novo, mas já sabe que tem contra ele esse trabalho e contra a cidade. O estacionamento rotativo, eu estou falando, eu perguntei, mas eu sou extremamente favorável porque eu considero que ele é justo. E eu, há pouco tempo, tem um pouco mais de um mês, eu fui numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, que lá tem um estacionamento rotativo praticamente em toda a cidade. É uma cidade litorânea, e lá a gente compra com crédito. Lá eu vendia crédito de 5 horas, 10 horas, 15 horas. Você pode comprar até crédito de 60 horas. É comprado tudo pelo celular. E é interessante que nós compramos um determinado crédito, estava com o meu carro, e faltando 2 horas para terminar o crédito, eu recebi um SMS. O seu carro está estacionado em tal lugar,
Se o senhor pretende deixá-lo estacionado lá, o senhor tem que comprar mais crédito, porque se daqui a 2 horas, senão a gente não vai ser obrigado a rebocar. Como a gente pretendia ficar mais tempo, eu fui lá e comprei mais 5 horas de crédito. Funciona, é fácil, é justo. Tá? É e justo. com a tecnologia que a gente tem hoje, tem tecnologia, facilita muito. eu estou falando, eu comprei através de quê? Através de QR Code, o Pix, cartão de débito, cartão de crédito, o camarada está com a maquininha lá para vender, o agente, e ele ainda te dá ele te avisa ainda com antecedência que você está na área de risco, se você não botar mais grana, você vai ter o carro rebocado. Então, isso é uma coisa justa, é critério justo. Hoje, o que acontece? Hoje é uma disputa, né? Eu chego mais cedo, fico o dia inteiro no carro lá e tiro do outro, eu jogo o outro para onde? Ele acaba pagando no estacionamento particular. Então, que justiça social é essa se é contra o estacionamento rotativo? Mas aí é aquela história. Mas, prefeito, você já falou várias vezes no transporte público, né? E é uma questão que está desde 2018 aí nessa história, né? Que ata, desata, hoje funciona na base de um acordo temporário junto com o Ministério Público, né? Se fala da grande dificuldade em licitar, isso é explorado, inclusive, na própria Câmara Municipal, o prefeito não consegue fazer licitação. Enfim, como é que está essa situação? Essa licitação está próxima, não está? Como é que está isso? Bem, ela está mais próxima do que nunca. Como eu disse momentos antes, aquilo que a gente não tem capacidade de fazer com qualidade, a gente tem que contratar quem tem expertise para tal. Por isso que nós contratamos a COP, né, que é um braço da UFRJ, um instituto muito conceituado no país, em que tem nos dado uma série de subsídios, de informações para que a gente consiga alcançar um outro nível de transporte coletivo na nossa cidade, que seja bom para o usuário, mas que também seja satisfatório e seguro para o empresário, né? Porque se não gerar essa confiabilidade, não vai gerar atratividade dos empresários de maneira geral que operam o transporte coletivo no Brasil. Hoje a gente vive um cenário completamente diferente do que a gente vivia 15, 20 anos atrás. Hoje a gente tem só em Nova Friburgo quase 140 mil veículos cadastrados no Detran. A gente não tinha isso há 20 anos atrás, ou seja, mais pessoas, né, têm condições de ter o seu próprio veículo. A gente não tinha o transporte por aplicativo, que é o maior concorrente que a gente tem hoje no transporte coletivo. É por isso que a gente já chegou a ter 1.600.000 passagens pagas por mês e hoje a gente tem próximo de 1 milhão, né? Então, a gente está no processo de reformulação do transporte coletivo no Brasil. E aí, a gente, através desse estudo, a gente entendeu algumas situações, dentre elas, primeiro, que a gente precisa de uma empresa diferente para fazer a operação e a outra para fazer o controle da bilhetagem eletrônica. Eu achei isso interessante, que eu dou uma explicação melhor nisso aí, porque muita gente acho que não entendeu, e eu achei bem interessante essa ideia da prefeitura. Então, a bilhetagem eletrônica é o seguinte, a empresa ela vai ficar responsável por todo o controle e monitoramento das informações que são geradas em tempo real, né? Então, a pessoa, quando ela está com o cartão e ela compra crédito, já vai aparecer lá no sistema, não da empresa que opera o serviço, mas da empresa que é responsável pela bilhetagem eletrônica. Então, todos os recursos que entram vão passar por essa empresa. Essa empresa vai ser como uma ponte entre o poder concedente, né, e a empresa que faz a operacionalização do serviço. Ela também vai ter a responsabilidade de disponibilizar, espalhar alguns painéis pela nossa cidade. Os países mais desenvolvidos do mundo, eles têm esses painéis espalhados, que os painéis eles mostram uma previsibilidade do tempo que vai levar para o ônibus da linha X chegar até aquele ponto. Além disso, também vai ser desenvolvido um aplicativo, e esse aplicativo é um aplicativo interativo, em que ele vai ter uma relação direta com o usuário do transporte coletivo, né? Então, ele vai ter, por exemplo, em tempo real, o deslocamento do veículo da linha do ônibus em que o usuário deseja embarcar. Então, ele vai saber, ele vai ter a estimativa do tempo que vai levar até chegar naquele ponto
né, específico. Então, é um dispositivo, um instrumento que vai ajudar muito, né, nessa relação do usuário, do poder concedente e a empresa que vai fazer a operação, além de que vai gerar uma segurança muito maior em relação à confiabilidade dos dados. E é claro, evidentemente, até para baratear o custo dessa bilhetagem eletrônica, a gente já teve previsão no edital de que o espaço vai ser o espaço do próprio município, em que os colaboradores da empresa estarão presentes ali com servidores do município para também acompanhar em tempo real todas essas informações, né? Porque a nossa ideia no futuro é a gente avançar em um planejamento estratégico para que a gente consiga melhorar e dar uma dinâmica melhor para o transporte coletivo aqui em Nova Friburgo, né? O estudo teve uma série de resistências de algumas pessoas, né? Mas é porque o estudo apontou dentro de uma conotação teórica o que os técnicos da COP entenderam que seria o modelo ideal, né? Claro que na aplicação, dentro daquele estudo, a gente teria algumas situações que nesse momento nos inviabiliza, né? A gente tem a previsão no estudo inicial de alguns pontos de transbordo que nós não temos condições de fazer hoje, né? Então, por isso que a gente vai estar fazendo um pouco meio que híbrido para explicar. Área rural. Área rural a gente vai continuar com todas as linhas diretas, né? A gente não vai ter mais aquelas previsões dos veículos, né, para fazer do ponto X a Y, sem via ao centro. Área rural nós não vamos ter. Então, Amparo, Lumiar, São Pedro, Terceiro Distrito, não vai ter. Olaria e Conselheiro, em alguns pontos sim, porque vai ser uma base de experimento. Dando certo, e a gente acredita muito que vai dar certo, a gente vai continuar e progressivamente vamos avançar de modo que o impacto só seja positivo e favorável aos usuários, né? Então, eu vou ter, né, algumas linhas, por exemplo, Sítio São Luís Cônico, Sítio São Luís Olaria, em que uma linha em que a pessoa não vai pagar o valor integral da passagem, ela vai pagar uma meia tarifa. Então, o bom dessa nova licitação é que dá uma flexibilização muito grande na gente, a ponto de que eu posso chegar na semana que vem e falar, olha, eu não quero mais Sítio São Luís, Olaria, que não deu certo, eu quero direto, né? Então, a gente vai conseguir fazer algumas simulações e no futuro até alguns experimentos para a gente ir melhorando a qualidade do serviço, né? A gente tem, por exemplo, um alimentador, né, que a gente provavelmente deve manter, é uma linha de Bocaina para Lumiar. Aí as pessoas falam, então vai tirar o ônibus Bocaina dentro de São Pedro, quase lá no limite de São Pedro. Então vai tirar linha direta para São Pedro. Não vamos tirar, vai ser um adicional. E aí ele vai pagar qual o valor de tarifa? Ele vai pagar meio tarifa, né? Então, se a tarifa for R$4, por exemplo, cara, que não vai ser um valor maior, só para ficar mais fácil, para exemplificar, se for R$4, ele vai pagar R$2 para ir de Bocaina para Centro de Lumiar. Se ele quiser vir para o centro, ele pode pegar um outro ônibus para vir para o centro, mas ele vai pagar mais R$2. Né? Ou então ele pode esperar lá em São Pedro e pegar a linha direta para Nova Friburgo, né? Então, por mais que existam especulações, eu posso aqui garantir, Modesto, que a gente não vai gerar nenhum impacto negativo ou prejuízo aos munícipes, né? Pelo contrário, a gente está correndo aí quanto tempo? Hoje já está agendado para o dia 8 desse mês a licitação para contratação de empresa para bilhetagem eletrônica. Temos várias empresas espalhadas pelo Brasil, né, que faz já esse serviço. A gente é uma das, se não a primeira cidade do interior do Brasil a adotar esse modelo, né? A gente está nos preparativos finais do edital de licitação de concessão, que muito em breve a gente vai publicar, e a gente sabe que quando a gente tiver contratualizado a concessão, o transporte coletivo, que são de 10 anos, tendo a possibilidade, atendendo os condicionantes, de ser renovável por mais de 10 anos, vai ter uma garantia para o município, primeiro uma segurança jurídica, né?
mas também de melhorias do transporte coletivo. Por quê? Porque há uma linha de investimentos. A empresa que hoje vive numa situação de insegurança jurídica, ela não pode investir comprando 30 ônibus novos, né? Então, assim, eu sempre fui muito crítico à empresa por uma série de situações, mas eu tenho que ser justo. A empresa, ela tem que estar operando em Nova Friburgo para ganhar o dinheiro dela. Claro. O empresário vem aqui para ter o lucro. Claro que não pode ser um lucro injusto, né? Por isso que quando quiseram estabelecer a tarifa de R$ 6,20 e poucos centavos, eu me manifestei veementemente contrário, né? Porque a gente tem que ser justo. Agora, que a empresa tem que ter a sua lucratividade, com certeza, sem, né, gerar qualquer tipo de peso para o poder concedente, muito menos para o usuário do transporte coletivo. Então, eu posso assegurar que, no futuro, a gente vai ter um transporte público de qualidade, né? E com essa flexibilização, aos poucos, a gente vai conseguir aumentar a nossa capilaridade de atendimento. Porque se eu pego numa área rural e no futuro incremento um alimentador, ele vai ter linha direta, e eu boto um alimentador, e esse alimentador ele paga meio tarifa, mas eu fazendo os cálculos lá, eu consigo garantir que vai ser um incremento equilibrado, ou seja, vou aumentar a quantidade de usuários dentro daquele ponto X a Y. Vou citar aqui um exemplo de Macaé de Cima para Lumiar, né? Se eu boto uma linha lá, uma van, um micro-ônibus, e eu consigo garantir, né, que eu vou ter uma linha equilibrada, ou seja, o que a gente vai receber lá de passagens pagas é o suficiente, né, para cobrir aquele custo, ou que seja superavitário, ou seja, a gente vai receber mais do que efetivamente vai gastar pela linha, ou uma linha vai ser deficitária, mas eu vou criar uma outra que vai ser superavitária e uma vai compensar a outra, né? Então a gente vai estar com essa equipe de bilhetagem eletrônica, com toda a expertise tecnológica, junto com a nossa equipe para fazer um planejamento permanente, né? De modo que a gente consiga melhorar a qualidade do transporte coletivo e também a gente fazer políticas públicas de transporte coletivo. A gente vai conseguir, por exemplo, Modesto, o seguinte... Eu só estou com o meu tempo já acabando. Tá, só para finalizar. Eu vou poder, por exemplo, chegar no aniversário da cidade e dizer assim, olha, a tarifa no dia do aniversário da cidade vai ser R$1. Deixa o seu carro em casa, todo mundo usa ônibus. Ou eu posso falar, não, a tarifa vai ser 0,800. Dia 16 de maio, um exemplo, né? Ninguém vai pagar passagem, deixe o seu carro em casa, vamos usar o transporte coletivo, né? Porque essa nova forma que a gente está adotando e avançando vai gerar bons benefícios e excelentes resultados para todos nós no futuro. A gente já está com o tempo estourado, mas uma coisa, eu gostei muito dessa ideia, porque, primeiro, ela vai acabar com a questão que eu sempre ouvi aqui, os números da empresa, os números da prefeitura. Agora acaba com isso. Preta. Então, agora os números estarão transparentes, a empresa não vai dizer o que é real, né? Se transportou 1.000 passageiros, serão 1.000 passageiros. E a ideia é que seja publicizado num portal de transparência para que todos tenham conhecimento. Que seja isso. Prefeito, nós já estouramos o tema, mas eu tenho que fazer uma pergunta e eu preciso da resposta rápida. A questão a gente sabe que não se faz omelete sem quebrar os ovos. E desde outubro nós estamos aí com essa obra de drenagem no centro da cidade, né? E que eu, claro, aplaudo. Acho que ela já poderia ter chegado há muito tempo, né? Mas tem aquela turma que critica, né? Está interditando a rua X, a rua Y. Tem outros que o prefeito não faz nada, o prefeito não tem a ver com essa obra, a obra é do Estado. O que o prefeito pode dizer? Está dentro do esperado, o prefeito acredita que ela vai terminar, ou até onde o dedo do prefeito está nessa obra? Bem, primeiro, assim, contar rapidamente a história, que é a seguinte. A gente... Em uma das reuniões que a gente teve com o nosso governador, eu estava com a planta, né, do projeto daqui da drenagem da região central. E aí, eu estava meio tímido nos primeiros encontros com ele, a gente, né, ainda não tinha intimidade. E aí, pedi apoio, ajuda do governo do Estado, aí ele olhou para mim e falou assim, prefeito, o que é essa planta aí? Aí eu abri e falei, então, governador, isso aqui é um sonho dos friburguenses, principalmente dos comerciantes, quando chove, tem seus comércios completamente atingidos, né, porque inunda a região central, precisa de uma rede de drenagem que comporte e faça o escoamento de toda a água da chuva.
Aí ele falou, aí eu falei assim para ele timidamente, mas esse projeto é bem custoso, governador. Ele, custoso quanto? Eu falei, governador, eu assim tímido, né? Eu falei, deve ser uns 15 milhões de reais. 15 milhões? Eu falei, poxa, 15 milhões é muito dinheiro. O homem vai correr. Eu nunca me esqueci disso. Ele levantou de onde estava, foi na minha direção, me deu a mão, falou, prefeito, pode levar no Uruan que nós vamos fazer. Aí fomos até o Uruan, secretário, à época das cidades, e hoje secretário de Infraestrutura e Cidades, apresentamos o projeto, protocolamos, seguimos todos os requisitos, né, porque as pessoas pensam assim, é o Estado que está fazendo, então é por isso o que eu tô município falando, não tem né? nada a ver com isso. É. Eu lembro que a nossa equipe, para ajustar várias questões de projeto, ponto facultativo, feriado, final de semana, o pessoal estava trabalhando para a gente ajustar todos os pontos do projeto. Protocolamos no Estado, né, atendemos todos os requisitos do programa que tem no Estado, questões técnicas, jurídicas, de engenharia. Então, assim, não é tão simples a gente conseguir a disponibilização de 15 milhões de reais e a aprovação de todos os requisitos de um projeto dessa magnitude. Porque nós que elaboramos todo esse projeto, batemos a porta do governador, né? E graças a Deus, hoje a gente já está numa fase bem avançada de execução, né? Esse ano certamente vai ser plenamente concluído, né? E vai gerar um benefício gigantesco para todos nós. E é claro que além dessa obra, a gente precisa de outras obras de infraestrutura na cidade. Por exemplo, a própria Rua Duque de Caxias, ali do lado de onde vai ser o futuro supermarket, quando chove também de maneira mais forte, né? Chuva natural, não dá para ir. Alagar, não. Quando chove mais forte, alaga. Então, a gente já está desenvolvendo projeto para lá, a gente está desenvolvendo projeto para a região central de Conselheiro Paulino, que também alaga, né? Lá no Prado. Então, assim, vários projetos de infraestrutura, e eu sempre falo o seguinte para o pessoal, olha, mesmo que a gente não tenha os recursos, vamos avançar nos projetos, porque a gente tem que ter os projetos, depois dos projetos prontos, a gente busca os recursos. Não adianta ser para Brasília com a mão banana. Exatamente. Então, a gente tem avançado muito nesse planejamento, né? E essa obra é um grande presente que o Nova Friburgo está recebendo, né? Claro que gera um impacto, né? As pessoas reclamam, né? Mas se a gente comparar o desgaste, as dificuldades, os problemas que são provocados pela obra e o benefício que ele gerará para todos nós, é incalculável. Até porque, quando eu falo de benefício, não é só para o comerciante, é para nós, friburguenses. Quantos de nós não ficamos ilhados no centro da cidade? Claro. Diversas vezes. Fica dentro da loja esperando a água descer, dentro do carro, não pode pegar o carro. Exato. Inclusive, ô Modesto, essa obra, ela impacta até o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. E o turístico, por quê? Você imagina, dezembro, que chove mais forte, a expectativa de cada vez melhorar o nosso nível, né, de Natal para atrair mais pessoas para cá, e daqui a pouco está nos noticiários do Brasil inteiro, Nova Friburgo alagado. Ainda mais diante do que aconteceu em 2011. As pessoas vão dizer umas às outras, o que nós vamos fazer em Nova Friburgo? Né? Então, é um grande benefício que a gente é muito grato ao governador Cláudio Castro, inclusive ontem, essa semana eu estive com ele, né, e ele sempre muito colaborativo em continuar ajudando o município de Nova Friburgo, né, e essa obra fica para a história como uma das maiores intervenções, né, de infraestrutura da cidade. Daqui a pouco vai passar, as pessoas não vão mais se lembrar dos transtornos, né, vai chegar um momento que as pessoas não vão nem lembrar mais que o centro alagava, né, a não ser que vai ficar para a história, né, os vídeos, as fotos. Um dia as pessoas falam, tá vendo, antigamente alagava como um centro de olaria, né, antes daquela grande obra que foi feita lá de drenagem. Eu lembro que eu ia para casa da minha tia, na minha infância, qualquer chuvinha, alagava o centro de olaria. E graças a Deus resolveu definitivamente. Perfeito, estamos chegando ao final desse primeiro programa. Vou deixar a telinha para a pessoa despedida desse primeiro programa, que a gente volta no dia 18 com o segundo. Bem, quero aqui mais uma vez agradecer ao Modesto a oportunidade de estar aqui no Pensando Nova Friburgo. E, de fato, é um programa que pensa, que reflete, que discute ideias, sugestões, proposições para que a gente garanta um futuro melhor para nós que amamos essa cidade e para aqueles, né, que nos substituirão e continuarão aí com o progresso de Nova Friburgo. Muito obrigado, Modesto, sempre estamos à disposição, e acompanhe aí a gente no próximo dia 18,
né, um programa recheado de esclarecimentos, principalmente em relação à saúde, né, que é uma área essencial e vital para todos nós. Um abraço, Deus abençoe e tudo de bom. Rafael, obrigado. Agradeço a vocês que estão na telinha comigo até agora, com o prefeito. Foi um programa bem esclarecedor, o trânsito é uma dor de cabeça constante, mas o prefeito, nesse 1h25, estouramos 5 minutos, tenho que pedir desculpa aí aos colegas aí, mas tenho certeza que deu para ele fazer uma boa dissecação sobre o nosso trânsito. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana, e no dia 18 vocês terão o segundo programa com o prefeito, que será sobre a saúde, tá bom? Uma boa noite a todos.